Ora então, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Descomplicar. É um gosto para mim imenso ter aqui o Dr. Miguel Raimundo, especialista em medicina para a fertilidade, que vai responder a uma série de questões que eu tenho de curiosidade, mas que vocês também mostraram em casa. Miguel, obrigada por estar aqui connosco. Olha, obrigado, Ana Teresa. Eu vi o teu. Como é que isto começou? Eu vi o teu post sobre congelamento de ovos. Aham. E depois mandei-te mensagem e disse: pá, vamos lá falar disto. E pronto, e depois tu falámos por telefone. Disse, estamos mesmo, e agora que é? É verdade. Exatamente. Para contextualizar, nós somos agora aqui muito rápidos, porque assim, estas apresentações são altamente chatas. Para contextualizar, eu quero muito congelar óvulos, estou no processo zero, portanto, foi uma decisão que eu tomei, tenho 33 anos, pareço fresquíssima, com 10, não é? Mas infelizmente já tenho 33, e a informação que eu tenho é que a partir dos 35 pode ser considerada uma gravidez geriátrica. Ora, eu ainda nem sequer estou a pensar em bebés, portanto eu quero prevenir. Há cada vez mais mulheres com este mindset, não? Cada vez há uma muito grande sensibilização para o tema do congelamento de óvulos. E ao contrário do homem, que produz espermatozoides e aquele ditado antigo, espermatozoides até mulher nova, homem velho, filhos até à morte, pá, não é bem assim. Os homens têm cuidados espermáticos também piora a seguir dos 40. Mas a mulher começa um bocadinho antes. Nasce com a sua reserva ovárica para o resto da vida. O que é que acontece? A seguir dos 35 anos decresce, aquilo não decresce abruptamente, mas decresce. E faz sentido pensar em congelamento de óvulos o mais cedo possível. Pronto. Quando dizemos o mais cedo possível, e isto é uma questão muito colocada, a partir de quando é que isso deveria ser tema? Depende um bocadinho de cada mulher. Por exemplo, há uma hormona que é a hormona antimulariana, que é a hormona que repercute a nossa reserva ovárica. É a hormona que é produzida pelos ovários que ainda temos dentro de nós e pelos folículos pequeninos que depois vão dar óvulos maduros. E nós conseguimos ter a ideia se a AMH é alta ou baixa. Se nós, por exemplo, tivermos uma mulher que a mãe teve uma menopausa aos 35 anos, a tia também teve uma menopausa aos 35 anos, tem uma irmã mais velha que está com dificuldades em engravidar, se calhar não é descabido aos 18, 19 anos fazer uma AMH e congelar os ovos aos 18, 19 anos. Ou seja, a genética também altera ou pode modificar estes fatores? A genética, o estilo de vida, a alimentação, por exemplo, pessoas que estiveram sujeitas a fatores estressantes, tipo anorexias, bulimias, depressões graves, isso baixa a nossa reserva ovárica. Por isso é importante monitorizarmos e termos esta ideia que pedimos a AMH e vemos se faz sentido ou não congelar ovos. Quanto mais cedo, melhor. Uma pergunta que fazem muito depois é quantos ovos é que eu vou congelar? Isso também. E eu gostava só de voltar. Portanto, como é que nós podemos fazer essa análise, esse É uma análise, exame? sabe? Qualquer médico faz Qualquer a médico requisição, passa? o nome, tipo, a hormona chama-se a hormona antimulariana, AMH, e qualquer laboratório faz. Geralmente os seguros não comparticipam e custa entre 40 a 50 euros. Pronto, a análise. Eu recebi um caso também, um exemplo de uma amiga minha, que foi aquilo que já falámos em off. Ela tem 28 anos e nesse momento fez a análise só para saber, porque começou a pensar em maternidade e tinha as reservas muito baixas. Isto, então, já não está assim tão associado, lá está. Os outros fatores contam mais do que a idade. Exatamente. E isso é muito relevante. Por exemplo, eu tive já uma paciente que teve anorexia e bulimia tipo, super grave na adolescência e que teve uma menopausa precoce associado a essa doença que ela teve naquele momento da fase da vida dela. Quando nós temos AMHs baixas, diz-nos que vamos precisar de múltiplos tratamentos para conseguir ter um número de óvulos adequado. E há pouco o número de óvulos. O que é que acontece? Nós, num ciclo normal, uma mulher ovula máximo dois óvulos. Por isso é que às vezes há os géneros, mas tipicamente é um. Nós, nas estimulações FIVs, damos injeções, FSHs, que é a mesma hormona que é produzida na cabeça para estimular o ovário, para conseguir ter mais folículos e mais óvulos. E varia com a AMH. Há pacientes que eu vou conseguir ter 30 óvulos, há pacientes que eu vou conseguir ter só 5 óvulos. Pronto. Na ótica de quem não percebe muito acerca de óvulos, qual é que é um número em que eventualmente pensamos numa boa taxa de sucesso? Pronto. Que varia com a probabilidade que nós queremos de engravidar. Quanto mais ovos, maior probabilidade temos de engravidar. Há um número que nós gostamos que é entre 12 a 15 ovos, que dá uma taxa de sucesso de 12 a 15 ovos entre 30% a 40%. Claro que se nós congelarmos mais ovos, conseguimos ter taxas de sucesso 80 a 90%. Atualmente, com os novos softwares de inteligência artificial, chat GPTs e diferentes, coloca-se lá idade da mulher, hormona antimulariana, se tem algum peso, altura, alguma coisa específica, se tem endometriose, se não tem endometriose, e depois ele cria uma tabela e dizer, olha, quero uma tabela com taxas de sucesso de gravidez ou quantos ovos vou precisar. E ele associa 10 ovos X%, 12 ovos 15% e a pessoa já sabe, para congelar 12 ovos eu vou ter uma taxa de sucesso de 30 a 40%. E varia qual é que é a taxa de sucesso de gravidez que aquela pessoa se sente confortável. Outro tema relevante
Claro que a maioria das mulheres não se importava de fazer mais ciclos e congelar mais ovos, mas há um preço financeiro do processo, Claro. que cada ciclo de preservação da fertilidade é mais ou menos 2.000 euros. Pronto, um bocadinho menos com seguros, pronto, mas 2.000 euros para a maioria da população, e principalmente em mulheres novas com menos de 35 anos, chegar ao pé de uma mulher com menos de 35 anos e dizer: olha, agora tens que fazer 3 ciclos para conseguir ter 25 ou 30 ovos congelados e ter uma taxa de sucesso de 90%. É muito puxado e o É nosso Estado muito. não ajuda de modo algum nisto. Ajuda se houver alguma doença. Imagina, endometrioses profundas, casos de doenças oncológicos, antes de fazer quimioterapia ou a quimioterapia ou radioterapia, faz o congelamento de óvulos, mas são coisas muito específicas. A maioria das vezes o congelamento de óvulos é feito no privado. Uhum. Ok, e é E, isso. Então vamos por partes. Por exemplo, eu vou congelar sim, óvulos. Tomei esta decisão e agora vou procurar clínicas, vou eventualmente ver médicos, conhecer médicos, casos de sucesso e também validar preços, sim, porque isto é sim. um tema que é importante para mim e para toda a gente. Próximos passos, faço a análise, Uhum. vejo qual é a minha O reserva, ovário, exatamente, e a partir daí posso ter acesso a determinados números, mas pelo menos os meus óvulos estão ali. exatamente. Mas também, não, ao os ovos ficarem congelados, não quer dizer que vamos ter gravidez garantida. Isso é importante. Eu tenho tido às vezes pacientes, pá, geralmente as pessoas da área da saúde estavam mais sensibilizadas para isso. Agora com 37, 38 anos, congelaram os ovos aos 30, 32, em que usaram os ovos que tinham congelados e não ficaram com embriões ou ficaram com muito poucos embriões. Porque na verdade não há nunca ao 100%. Nós podemos ter 20, 30 ovos congelados e não quer dizer que haja gravidez garantida. E depois também existe outro fator, que é a qualidade espermática. Imagina que nos apaixonamos por uma pessoa e queremos ter filhos com aquela pessoa, e aquela pessoa tem um fator masculino grave, a taxa de fecundação daqueles óvulos com aqueles espermatozoides é mais baixa, por isso não vamos comparar com um espermograma normal, e isso influencia-nos os resultados. E isto também vai influenciar, evidentemente ou eventualmente, na relação interpessoal com a nossa relação. Ou seja, eu quero muito ser mãe, tratei do processo, conheço outra pessoa que tem uma reserva baixa, uns números baixos. Isso, de que forma é que se mantém o equilíbrio entre o casal? Pá, é Não há difícil. nenhuma ciência, não Não é? não há nenhuma ciência, mas é difícil, porque isto é um fator ansiogénico para o casal. Imagina, um casal já está a passar por um processo de infertilidade. Pá, queremos ter filhos e não queremos congelar ovos. Pronto. Quando é que um casal chega à conclusão que está a passar por um processo de infertilidade? Ou seja, ao final de quanto tempo Assim, a tentarem é que. pá, se nós, em casais mais velhos, com mais de 35 anos, estávamos a falar, Ok. convém termos a ideia que pá, um ano, tipo menos de um ano, tipo, com os novos, no global, os novos podemos aguentar até um ano a tentar engravidar. Se não houver o síndrome de ovários poliquísticos, endometriose, ah, cirurgias pélvicas, algum fator que nos justifica antecipar. Os casais mais velhos convém antecipar e em 6 meses não há resultados procurar ajuda. Ok. Por exemplo, se tem um casal com 40 anos que passou um ano e meio a tentar sem sucesso, pá, já perdeu aqui oportunidades e as taxas de sucesso vão ser mais baixas. Por isso, 40 anos, 6 meses não consegue procurar ajuda. Pronto. Vão ambos a uma consulta e depois cada um deles terá o seu processo até se chegar a um resultado. Não, vão à consulta, pedimos análises para a mulher, análises para o homem, Uhum. eventualmente podemos fazer o estudo das trompas se houver indicação ou não, e depois definimos as estratégias para o casal. E a receptividade por parte dos homens em fazer parte deste processo é igual à das mulheres? Atualmente, no início notava muita resistência. Fazer um espermograma era um stress o homem fazer um espermograma. Uma masturbação para um frasquinho, pá, ir à Joaquim Chaves ou à Germano de Souza era um tema. Agora já é mais. Já aceitam, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Eu noto muito mais pressão sobre a mulher do que sobre o homem. E o que eu vejo. Pressão e se calhar estigma, não é? Ou seja, a pressão que nós temos mulheres e é bora, bora, nós vamos fazer porque temos que fazer acontecer, se calhar os homens têm mais o estigma e a vergonha e ai É, meu Deus. afeta a masculinidade, Exatamente. têm medo do resultado. Às vezes não é do processo em si, mas têm medo do resultado. E às vezes, se houver algum fator, ou masculino ou feminino, há aquele sentimento de culpa que isso aqui é gerir no casal que a mulher diz não consegues porque eu tenho endometriose, o homem diz não consegues porque meus espermatozoides são preguiçosos. E isto no casal, quando não há culpados, aquilo é um problema de casal, tem que ser É o que é. resolvido. Pronto. É no Ah, fundo baixar o ego e vamos ver de que forma é exatamente. que resolvemos isto em E equipa. a equipa. Mas às vezes o tempo vai passando e vão começando a ficar desgastados com o processo. Mesmo a própria sexualidade do casal é influenciada, porque no início levam isto tranquilamente e vamos, isto vai correr bem. À medida que o tempo vai passando, já só estão focados no tratamento, no tratamento, no tratamento. Exatamente, e isto leva-nos a outro lugar, ou seja, começámos com o congelar óvulos e processos de FIV. Como Sim. é que acontece? Chegam ao seu consultório, dizem, ok, estamos há um ano a tentar, não conseguimos. Fazemos os exames, alguma das partes
vem com valores baixos, como é que acontece tudo a partir daí? Sim. Cenário prático. Tipo, o homem tem uma alteração espermática e a mulher tem uma baixa reserva ovárica. Fazemos a fertilização in vitro. O que é a fertilização in vitro? Obriga a mulher a fazer injeções entre o segundo e o quinto dia do ciclo, faz umas injeções para estimular o ovário e nós fazemos ecografia. E depois vemos os folículos. Quando os folículos estão grandes, damos uma injeção para maturar os folículos e aspiramos os óvulos, o líquido folicular. Dentro do líquido folicular está lá o óvulo. Este processo de injeções dura mais ou menos 10, 15 dias. Varia de mulher para mulher, da reserva ovárica, do protocolo que estamos a fazer. E depois o processo de recolha dos óvulos é feito com anestesia geral, sedados, com posição ginecológica, com sonda vaginal, e depois com uma agulha guiada por ecografia, vamos a cada folículo e aspiramos. A seguir, no líquido folicular, enviamos para o laboratório e o laboratório depois junta com os espermatozoides. Isso parece tudo muito simples, mas e em termos de custos? Depois a seguir vai para o laboratório e a seguir ficam lá 5 dias na incubadora. O embrião para chegar à fase de blastocisto e depois transferimos. Nos custos, geralmente a FIV no global divide-se por 3 processos que têm custos. É a própria FIV, que é a recolha dos óvulos, que é entre 2.500 a 3.000 euros. Depois é o congelamento de óvulos, que é entre 500 a 1.000. E a transferência de embrião, também entre 500 a 1.000. No global, o processo é entre 4.000 a 5.000 euros. Só uma FIV. Exatamente. Imagina aquele casal que estávamos a falar, com MH baixa e tinha 3 embriões. 3 blastocistos, que é o embrião que cresceu os 5 dias na incubadora. Paga uma vez 4, 5 mil euros e depois não há gravidez. No mês seguinte tem ainda mais 2 embriões, só paga a transferência, que é 1.000. Não há gravidez. Segunda, terceira transferência, 1.000. Acabaram os embriões. É preciso voltar outra vez à FIV completa. E nesse processo tem aquela calendarização que se fala, que é naquele dia. Isto é mesmo assim, não é mito? É mais ou menos. Porque nós conseguimos, como fazemos a FIV, conseguimos artificializar o ciclo. Geralmente esse processo assim mais do calendário é mais, por exemplo, para pacientes com os coitos programados, inseminações, transferências de embrião em ciclo natural. Nós temos que ter mais atentos aí àquele período de janela para fazer isso. Mas se nós artificializarmos o ciclo com hormonas, conseguimos ajustar isso. Mas há sempre ali um período de janela que temos que cumprir. Pronto. E às vezes, pois nós estamos a falar disto da fertilidade, mas depois gerir a vida familiar já falámos. Exatamente. E a vida profissional também é preciso disponibilidade. Há pacientes que andam numa vida louca, cheia de reuniões, no estrangeiro, viajar de um lado para o outro. Ter agora ali aquele mês para se dedicar a isto às vezes não é fácil. E até o ideal é não se focar apenas naqueles meses para o tratamento, mas é nos 3 meses antes começar a preparar o estilo de vida para o processo que aí vem. Alimentação saudável, exercício físico, suplementação, porque não é só aquele mês do one shot e fica resolvido. E isto, eu já tive pacientes que a primeira FIV foram de cabeça, vamos a isto já para ontem e bora, e que depois passado não correu bem, tiveram 2, 3 meses a melhorar o estilo de vida e que depois tiveram o dobro de embriões que tiveram na primeira FIV. Portanto, primeira base de tudo, estilo de vida saudável, alimentação, desporto, dormir bem, comer bem e suplementação. Eu imagino que isto para um casal que passa isto é duríssimo. Não só para a mulher, claro, porque tem todas as hormonas e as alterações, mas também para um homem com a pressão de, ok, temos de ter relações aqui a esta hora. Os casais se sentem muito, há uma taxa de separação identificada. Identificada, eu não conheço nenhum artigo assim grande que veja isso. Eu noto às vezes há um grupo de casais que esta parte da fertilidade os fortalece e recupera e funciona na mesma equipa. E não é quase obsessivo? De repente. Isso é um risco. Já está. Em off estávamos a falar. Eu tive um caso que fez 17 FIVs, 17 punções noutra clínica e que veio ter comigo e eu recusei fazer a 18ª. Disse: ou vocês mudam para a doação de óvulos ou há um risco de estarmos a fazer uma 18ª punção no seu corpo, porque você já fez todos os protocolos que há no mercado, já fez todas as alternativas que é autorizados em Portugal. Por isso, ou mudamos a estratégia e o processo de doação de óvulos, doação de embriões, podemos falar à frente, ou então temos que desistir ou arranjar outra alternativa. Como é que se diz isso a um casal? Olha, é melhor desistir. Aquele casal foi pesado e foi há 1 ano e meio e ainda eles chegaram à consulta super desgastados e mesmo estavam mesmo depressivos, porque ainda por cima estas 17 FIVs foram em 1 ano e meio. Eles fizeram 17 FIVs, não foram comigo, foram outra clínica em 1 ano e meio. E isto foi uma violência hormonal, gerir expectativas naquele ano e meio para depois não conseguirem
a gravidez que queriam. Ahm, Será que se cria a opção do sucesso do tratamento à parte ou mais ainda do que ter efetivamente um filho? Será que as pessoas esquecem o motivo e o propósito de ser, é só, quer ser bem sucedido? Há muita gente que eu noto isso, que vem só, "Epá, nós só queremos ser pais tipo, e querem fazer tudo. E também já tive outros casais que fizeram tudo em Portugal, em Espanha até fizeram ensaios clínicos e tudo, e depois recorreram a barriga de aluguer. Em Portugal não é permitido a gestação de substituição, as barrigas de aluguer, mas que foram fazer e são pais com recurso à barriga de aluguer. Países que fazem isso, Ucrânia, Geórgia, na América Latina há vários que fazem, Estados Unidos fazem, pronto. Mas, mais uma vez, fizeram 7, 8 tratamentos na Europa. Não deu, mudaram a estratégia e foram fazer barriga de aluguer. Mas é o extremo, está bem? Tipo, por ano tenho 1 ou 2 casos que decidem que pá, já fizemos tudo aqui, já fizemos tudo com o nosso material genético, não deu. Doação de óvulos, se é para fazer doação de óvulos, vamos fazer barriga de aluguer e foram para a barriga de aluguer. Pronto, E quem é que decide isso? É o casal e é é o acompanhado casal. com algum médico de cá ou a partir Pá, daí vai ser eles- pela sua responsabilidade? há empresas que fazem isso, as barrigas de aluguer e a estação de substituição, e que medeiam todo o processo. Geralmente eu não preciso fazer nada porque eles já estão assegurados por aquela agência ou por aquela clínica e fazem tudo lá. Às vezes se precisarem requisições de análise, uma ecografia, uma coisa, mas o core e o importante fazem tudo lá, porque em Portugal não é permitido. E também é um bocadinho centrar uma terceiro elemento no processo. Geralmente eles fazem processos de gravidez garantida. Um processo de doação de óvulos não, de barrigas de aluguer, custam mais ou menos 65 a 75 mil euros. Pronto. Que é um preço muito grande para a maioria dos portugueses. E é a gravidez garantida. Se não derem, eles arranjam outra dadora, arranjam outra gestante, até conseguir a gravidez. Entrar numa terceira pessoa, esta garantia pode ficar comprometida. Por isso convém fechar tudo na clínica que está a dar a garantia de gravidez garantida. Pronto, e Miguel, então eu tenho uma fazem tudo. questão. Estes valores todos altos, é porque isto se tornou um negócio ou é porque são custos efetivamente muito altos e para todos nós é tudo muito? Primeiro, Ou só híbrido, não é? existem 2 grandes empresas que fornecem produtos de laboratório. O que é muito caro é a parte de laboratório. Um laboratório tanto fechado, sem produções, sem nada, por mês é entre 15 a 20 mil euros. Só em reagentes, só em meios de cultura, só essas coisas. Tanto fechado. Quando se faz os tratamentos, ainda é sempre a acrescentar. E esses dois grandes fornecedores de equipamento de laboratório, não há uma concertação, pronto, mas são só dois. Nós temos incubadoras. Há estas incubadoras, nós temos câmaras de fluxo, há estas câmaras de fluxo. No fundo, governam o mercado É e um por bocado, isso mas a nível conseguem. global. Pronto. Exatamente. E os preços não são muito diferentes daqui comparativamente com outros países da Europa, porque a base é muito grande. O que é que aqui é mais baixo? É o custo. Os enfermeiros são mais baratos, os médicos são mais baratos, os auxiliares são mais baratos, e nós conseguimos fornecer preços mais baratos do que a Alemanha, a França, Bruxelas, mas a base dos tratamentos é sempre 4, 5 mil euros. Não há grande diferença nisso, porque o custo de abertura e o custo fixos são muito elevados. Mas em Portugal, nós temos turismo de saúde, há pacientes que Exatamente. vêm cá fazer. Eu foco nos doentes portugueses, pronto. Se fores na página que é só português, tudo em português, pronto. Mas há as clínicas, principalmente as clínicas internacionais, é doentes estrangeiros. Temos doentes que vêm de França, de Itália, porque a doação de óvulos lá não é permitida e então vêm cá, Suíça, e há muitos doentes que vêm e são recrutados, têm equipas mesmo lá, tipo, delegados de vendas, a divulgarem lá Uhum. as clínicas portuguesas para virem fazer os tratamentos cá. Porque a verdade é que a saúde em Portugal é muito boa. Mas nós temos áreas, tipo, a estética é outra área. Há turismo de saúde na área da estética também cá em Portugal. Na área da medicina da reprodução, saíram já imensos artigos. Houve uma clínica que abriu há 2 anos que é focada só para a população americana e inglesa, só. E aí os preços, mais uma vez, as clínicas abrem. Tem mercado estrangeiro. Os preços também não vão... Sim, balizam no fundo o balizam, resto da exatamente. sociedade. O doutor falou agora há pouco de uma coisa que me fez pensar. Fatores como subir na carreira, a vida estressantes, muitas reuniões, o stress pode impactar Na ah, reserva ovária, sim. exatamente. Sim, é. E nós vemos, imagina, quando tu tens aqueles meses mais pesados, vais notar assim, alterações dos ciclos menstruais, sono, e isso, quem tem mais sensibilidade para se estar a engravidar ou não, há uns testes que é os testes de LH. Quer ver se ovulamos ou não ovulamos, para depois terem as relações na altura certa. E dizem mesmo, se eu estou mais estressada, durmo pior, a ovulação não ocorre, ou ocorre mais tarde, ou o pico da LH é muito baixinho. E isso influencia muito a probabilidade de engravidar.
Uma coisa é ter 2 meses no ano, pá, que toda a gente tem, aqueles meses pesadíssimos. Outras coisas é estar anos e anos sempre com carga máxima, sempre com carga máxima. E isso convém um bocadinho, pá, regularmos, porque pá, nós temos uma grande exigência. Os nossos pais não tinham a mesma exigência do que nós. É verdade. Na nossa, pá, nós da mesma geração. A exigência que nós temos é muito superior do que tinham os nossos pais. E nota-se que Em termos de horários, os fins de semana não horários, eram sempre. Os horários eram 9/6 da sociedade toda. exatamente, tipo, tínhamos também uma cultura muito pá, da família, de Uhum. direitos de esquerda, também vínhamos de uma ditadura, pronto, Exatamente. tipo, notava-se que havia além uma espécie da sociedade toda tabulou aquilo assim. O que vemos agora pá, é sempre não há horários. Eu às vezes vejo e-mails de pessoas que estão a trabalhar a responder à meia-noite, 1 da manhã. E eu disse, pá, calma, tipo, eu não exijo que as pessoas trabalhem ao mesmo ritmo que eu exijo os meus funcionários. E envio mensagens a estas horas. Mas, pá, e quando eles começam a abusar, eu sou o próprio a dizer, pá, relaxa, fim de semana não é. É só uma nota para nós trabalharmos na segunda-feira, mais nada. Mas o stress é um tema, e nós vemos isso nas reservas ováricas. Nós temos reservas ováricas cada vez mais baixas e temos a qualidade espermática também cada vez pior. A qualidade espermática dos homens, atualmente, é metade dos nossos avós. E tem alguma coisa correlacionada, por exemplo, em Lisboa e acredito que no Porto, o estilo de vida é Assim, este? Será que nos sítios mais interiores, eu que a vida é tenho, mais calma? eu vou ao Algarve e eu comecei a trabalhar no Algarve em 2017, mas vivo em Lisboa e vou ao Algarve de 15 em 15 dias e tenho lá uma equipa que me apoia quando eu não estou lá. E vejo, tenho melhores resultados, mesmo doente, mesmo a causa de infertilidade, mesmo doente não, mesmo a idade, mesmo a causa de infertilidade, se há fator masculino ou se não há fator masculino, tenho melhores resultados no Algarve do que em Lisboa. Os Só pode resultados estar correlacionado com o stress. são o stress, tipo, Algarve e Alentejo têm melhores resultados do que os de Lisboa. Pronto. Por Eu isso, confesso uma coisa, eu comecei a pensar em todo este tema porque eu estive cerca de 6 meses sem menstruação. Portanto, eu até tenho uma rotina, eu corto todos os dias, treino, trabalho, saio, reuniões, etc. Portanto, o meu dia se calhar começa às 5h30, 6 e termina às 10h30, 11. Ainda assim, houve uns 6 meses em que pura e simplesmente a minha menstruação desapareceu. Não houve grandes oscilações de peso, portanto, não foi por aí e a rotina era a mesma. E eu pensei, ok, se calhar, isto é o meu corpo a emitir sinais de alerta. sim. A menstruação é algo natural e não acontecia. E a AMH e vai-nos ser importantes perceber porque é que, quando nós não menstruamos, mais de 6 meses, como é perceber. O que acontece? A AMH baixa? Será que existe algum problema na tiroide? Algum problema da prolactina? Ah, o stress, claro que influencia isso, mas convém perceber o nosso corpo. E se nós tivéssemos o nosso corpo o máximo ajustado e mais natural possível, nós conseguimos ter melhores resultados. Há mulheres com vários poliquísticos que não menstruam, aquelas mulheres que têm múltiplos folículos e que basicamente uns competem com os outros e depois não há ovulação. E passam, às vezes, menstruam só 1, 2 vezes por ano. Isso aí tem que ser um bocadinho controlado e nós, às vezes, ajustarmos com alguns medicamentos e já é um alarme de dizer, olha, vamos lá ver o que é que se passa e se queremos engravidar é aquele timing dos 6 meses. Em 6 meses não há resultado, vamos procurar ajuda. Doutor, que sinais é que, se tiver que dizer ela para casa, as primeiras coisas, quase como no peito, temos que ver se temos quistos, mulheres, que sinais é que têm que estar atentos e homens também. Da parte da mulher, o ciclo menstrual é importante. Pá, existem imensas apps, agora se sincronizam com o relógio, há até dispositivos que se Se chama colocam. contas, eu já estive em reuniões, recebi uma notificação a dizer não se esqueça de tomar a pílula. Eu não- Portanto, sim, mas é útil, é útil. há tanto para as pílulas como depois para regular o próprio ciclo menstrual e saber se o ciclo menstrual é regular ou não, aquele saber se estamos a ovular, tensão mamária, alteração do muco cervical, aumento da libido, que também é uma coisa que sabemos que estamos a ovular, então há aumento da libido naqueles dias. Isso é importante a mulher conhecer o seu próprio corpo. Uhum. A base é essa. Tem alguma aplicação que recomende Pá, para toda a há gente? várias no mercado. Há umas da Amazon que até sincroniza com o smartwatch, que é. Pá, eu depois digo que E depois nós podes colocamos, colocar a exato. nota. Pronto, agora já não. Com tantas apps que aparecem. Exato. E no homem, pá, o homem tem que. O stress não é só na mulher e a ausência de menstruação não é só nas mulheres. Os homens estão sob stress, problemas de ereção, problemas de ejaculação. Isso é uma coisa que é relevante e que ainda é menos falado. Porque o homem assumir que não tem ereção, não tem ejaculação, No seu é ciclo de muito. amigos não o faz. Nada, não Ir ao faz. médico é, bem, doutor, eu não sei o que é que Tipo, aconteceu naquela uma ou duas sim, vezes. e quando às vezes estamos a tentar ovular e a mulher sente que está ao pico dela, e ter relações, é comum às vezes a pressão daquele momento e não conseguir ejacular, não conseguir ter ereção. Pá, claro que há medicamentos que ajudam nisso e que nós às vezes prescrevemos esses medicamentos para ajudar, mas cada vez é mais comum os distúrbios de ereção no homem também.
stress, ansiedade, tudo isso, sono, isso afeta. Depois O fazem excesso de exames e são peso, ótimos, entre aspas, porque é tudo fator mental. sim, há muito isso. Por exemplo, há homens, nós fazemos a FIV e retiramos os ovos. A mulher fez a punção, retiramos os ovos, está no laboratório. E a seguir o embriologista, ou a embriologista vai falar com o homem e diz: olha, agora vai para a salinha, fazemos a recolha de sêmen e faz o espermograma para nós depois fecundarmos os espermatozoides. Não é assim tão incomum o homem não conseguir ejacular no dia da punção. E nós temos que congelar os ovos e ir lá no outro dia, sentar sob a pressão da punção para fazer a recolha de sêmen. E isso mostra que a pressão também há sobre o homem e que até ao momento está tudo na boa, mas depois no momento que nós precisamos da qualidade espermática e dos espermatozoides não conseguimos. Mas isso aí, pá, muitas vezes marca-se no outro dia, testam-se, as coisas, às vezes até dois conseguem fazer a recolha de sêmen, porque também é um processo desconfortável para todos, para a mulher e para o homem. No Mas fundo, é importante aceitar de forma vulnerável e sensível do tema e perceber isto acontece a muitas pessoas, é mais comum do que se pensa, eventualmente não é muito falado, mas há solução e vamos em busca dessa um em solução. cada seis, se tiveres num ciclo de amigos, tipo 10 pessoas, vais ter uma ou duas com problemas de fertilidade. É Agora, assustador. podem não saber ou podem não querer dizer, mas é importante falarmos. Pá, todos nós tínhamos na família temos uma tia que não conseguia ter filhos e que era a tia da É a tia que família. ficou para a tia. Exatamente, pronto. E isso atualmente já não é assim, porque já temos várias armas terapêuticas que ajudam, mas que é importante sempre desmistificar e ajudar as pessoas a procurar uma ajuda precoce. Num processo destes, é importante eventualmente também conseguir conjugar, se possível, financeiramente, com um apoio psicológico. Sim, pá, todas as clínicas têm apoio psicológico que ajudam. Outro dos temas é se o casal se sente-se confortável em usar ou não. Cada vez mais nas redes aparece os coachings, os psicólogos, mas ainda há uma certa resistência que ainda é uma coisa muito íntima. E dizer, olha, agora vão para o psicólogo, vamos fazer isto e vamos trabalhar em equipa. Pá, a maioria dos casais diz, não, estamos bem connosco mesmos e vamos a isso. Pá, quando é que eu reforço um bocadinho essa consulta? Imagina aqueles casais que fazem o tratamento e tiveram um aborto. Pode acontecer. Geralmente, 5 a 7% das transferências que dão gravidez podem dar abortos, que é uma porcentagem muito grande para nós. E eu pergunto se precisam de apoio, se não precisam, para psicológico, para ultrapassar esta fase, porque precisam às vezes fazer os comprimidos para abortar, às vezes fazer o procedimento cirúrgico para aspirar, pá, ou seja, Depois de passar um primeiro processo, ser bem sucedido e levar com essa tal lado é duro. os abortos tipicamente acontecem antes das 8 semanas, ou seja, andaram a festejar ali 8 semanas para depois levar com um balde de água É fria muito e duro. baterem no buraco e no fundo outra vez, pronto. E aí eu reforço, mas a maioria dos casais diz, não, nós estamos bem, nós os dois estamos fortes e ultrapassamos. Pronto. Estes Mas, casais criam uma grande dependência no seu trabalho, no seu serviço, e isto eu tenho a sim, certeza, porque sim, inclusivamente recebi e-mails de sim, várias pacientes suas que souberam que sim, vinha cá, em que dizia, eu mandava mensagens à hora de jantar, eu mandava mensagens à 1 da manhã, sim. respondeu-me no dia de Natal. Na ótica de quem lê que nunca passou por isso esta pessoa tem que estar muito aflita para mandar mensagens, e o doutor respondia-me Sim, sempre. Portanto, sim, isto não é suposto ser uma prática comum, não é suposto trabalhar muito sim. para além de todas as horas, mas de facto, se calhar o doutor torna-se uma extensão de cada um dos casais que É, acompanha, não é? pá, é um tema, é um período da vida dos casais que, pá, a maioria das vezes conseguimos ter o sucesso e ter a gravidez pretendida, mas precisam de apoio. E é uma marca, pá, diferenciadora. Estavas a perguntar como é que cresceste tanto do ponto de vista da área social. Pá, é um trabalho humanizado, personalizado a cada casal. E é aí que marca a diferença, porque as pessoas vão, não é que estão aqui a vender, vão a outras clínicas, eu já trabalhei em clínicas grandes, entram num comboizinho, pá, e um médico faz a primeira consulta, não é o médico que faz a punção, não é o médico tudo isso. Quem responde às mensagens é a enfermeira e responde às 9 da manhã, pronto. E às vezes coisas práticas. Nas injeções, há uma das injeções da maturação dos ovos que se dá, tipo, se a punção é às 9, se a punção, hoje é quarta-feira, se a punção é às 9, às 9 horas de quarta-feira, tinha que estar a fazer às 9 da noite de segunda. Não há ninguém na clínica às 9 da noite de segunda para responder às dúvidas das injeções. Claro. E então é comum eu receber mensagem, pá, como é que é? É o líquido todo, não é? É preciso rodar, não é preciso rodar? E eu partilho vídeos, explico as coisas, como é que é a administração da consulta, digo que as farmácias específicas para irem já estão habituadas a fazer as injeções, mas há dúvidas práticas, pá, que é às 9 da noite, 10 da noite, pá, Eu sinto que o justificar. doutor se tornou um Ah, bocadinho o chat GPT da maternidade e paternidade, juro, porque o feedback que recebi foi tão grande e as pessoas estão
focadas e dizer eu quero muito ter uma consulta com esse Sim. médico, eu quero muito encontrá-lo, eu já lhe mandei N mensagens, portanto, esta dependência é real e também é fruto do seu percurso. É sim, e pá, e tentamos fazer sempre o melhor das coisas. Às vezes as pessoas, por exemplo, eu trabalho também na Luz de Oeiras e nos Lusíadas da Albufeira. As pessoas vão à Luz e têm tipo 3 ou 4 meses, não sei, de lista de espera. Mas depois tem a parte da clínica que sou eu que giro. Há uma parte da agenda que é da minha gestão. Senão aquilo não havia espaço para os doentes de fertilidade. E então o que eu recomendo sempre é, pá, mandem mensagem pelo Instagram e não vão à app da Luz, nada disso. Nós marcamos para a Luz, podemos marcar na Luz, mas abrimos extra vagas, porque metade da agenda está gerida só para mim, para conseguir assegurar os tratamentos. Quando fazes o tratamento, tipo menstruas, eu digo, olha, menstrua, envia mensagem, entre o segundo e o quinto dia começamos as injeções. Eu preciso ter margem de manobra na agenda para abrir os tratamentos. Claro. Porque quem gera a minha agenda, eu costumo dizer, não sou eu, é as menstruações das pacientes. Pronto. Por isso, é um bocado isso que trabalhamos, mas que está a correr bem, que tudo se gera. Perfeito, o doutor está a dizer para o encontrarmos no seu Instagram, portanto, Instagram. É Miguel Raimundo MR. Exatamente. E em que clínicas é que está e onde é que nós podemos encontrá-lo? Eu estou numa clínica Entre Campos, que se chama Semiar, que é onde eu faço os tratamentos. E depois estou na Luz de Oeiras, estou também nos Lusíadas da Albufeira, e faço às vezes os procedimentos cirúrgicos nos Lusíadas da Amadora. Pronto. Mas isto depois não há consulta lá, é só os procedimentos, as histeroscopias, que é o estudo da cavidade uterina, e a histerosalpinga, que é para ver as trompas, faço lá. Mas fundamentalmente é Entre Campos, Luz de Oeiras e Lusíadas da Albufeira. Doutor, muito obrigada por, no meio de uma vida tão preenchida, com tantos afazeres e com tantas responsabilidades sobre a natalidade portuguesa, ter tido tempo para estar aqui comigo. Tenho a certeza que vai apoiar muitas pessoas lá em casa e a mim também já me apoiou. Obrigada. Obrigado. Foi um gosto. Obrigado.